Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, família. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então bora lá. Guys, qual que é o tema da nossa palestra de hoje? Tá? Hoje é referente à comunicação, beleza? O que temos a falar sobre comunicação? Tá? Em si, é mais do que óbvio que é uma coisa que a gente faz todo santo dia, né? A gente se comunica com as pessoas, uns mais, outros menos, né? Dependendo se a pessoa é mais social, mais tagarela, né? Porém, a comunicação é muito importante, beleza? O que eu vou trazer para vocês hoje, vou falar com vocês nesse nosso diálogo, é referente às formas de comunicação e como se comunicar de uma forma adequada em certas situações, tá? A comunicação em si, existem várias formas, beleza? Comunicação verbal, falando, tá? Comunicação corporal, beleza? O corpo, ele também fala, tá? Para ser mais exato, é praticamente 70% linguagem corporal, os outros 30% verbal, tá? Às vezes o que está saindo da sua boca ali pode estar significando algo, porém o seu corpo ali na hora ele vai estar mostrando outra coisa, beleza? Então é sempre bom ficar atento referente a isso daí, tá? Então, se você não tem uma linguagem corporal bacana, não adianta nada você estar falando, tipo, o dicionário Aurélio inteiro de forma correta e aí, tipo, o seu corpo não está demonstrando aquilo ali, tá? Então, sempre numa conversa, saiba se posicionar o seu corpo, tá? Muitas vezes, dependendo do que você faz, indica a sua reação. Por exemplo, supondo que o papo não está agradável, dependendo da forma que a pessoa fica de braço cruzado, dá a entender que aquele papo está totalmente entediante para ela, tá? Geralmente numa reunião, um exemplo, se os pés da pessoa estão apontados na direção da porta ou numa direção de saída, significa que ela quer que aquilo ali acabe o mais rápido possível e quer vazar de lá, tá? Se a pessoa está conversando com você e ela cruza as pernas, então ela está se sentindo confortável com aquela conversa ali na hora. Porque ninguém cruza a perna quando está falando algo, um papo ou tipo em um clima desconfortável. Geralmente a pessoa fica balançando a perna, por aí vai, né? E esse fator da linguagem corporal influencia em entrevistas, tá? Então ali é bom você treinar a sua linguagem corporal para saber como se portar, tá? Depois, uns dias mais pra frente, aí eu trago uns videozinhos referente à linguagem corporal, como se comportar em determinadas situações, o que cada ato ali na hora da conversa indica, principalmente numa entrevista de emprego, tá? Se o cara manja disso, cara, ele vai te ler dos pés à cabeça ali. Igual eu falei, tu vai estar falando ali pra caramba, com uma porrada de linguagem bonita, porém seu corpo ali vai estar demonstrando outra coisa, tá? E igual eu falei, é praticamente 70% corporal, 30% verbal, tá? A forma de comunicação varia também muito de situação, beleza? Então, que nem aqui, na conversa que a gente está tendo agora. Às vezes é uma conversa um pouco mais formal, de vez em quando, mas vira e mexe eu solto um pouquinho de gíria, porque a gente sempre se vê, né? Então, tipo, acaba sendo um pouco informal entre nós aqui, né? Porém, há determinadas situações que você muda. Por exemplo, ambiente de trabalho. Tá você e o seu colega. Você e o seu colega falam de uma forma. A linguagem que vocês falam, vocês vão se entender ali na hora. Você e o teu superior já é de uma outra forma. A linguagem que você fala é diferente, tá? Essa linguagem que eu falo não são termos, não são formas de palavra, mas sim o que você vai transmitir para ela, o conhecimento que você vai passar para ela. Por exemplo, acontece uma situação de problema. Você vai conversar com o seu companheiro, você vai falar de uma forma que ele entenda esse problema. Geralmente o seu superior ele não vai entender esse problema da mesma forma que você falou para ele. Você precisa transmitir esse problema de uma outra forma, entendeu? Passar esse conhecimento que você tem de uma forma diferente, tá? Bom, um exemplo para a gente professor, ou se você quer ser professor um dia. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não sabe passar esse conhecimento, tá? É a mesma coisa de você ter 500 GB de informação, só que essa informação não sabe ser passada, né? Falta o cabo para poder passar essa informação. É a mesma coisa,
tá? Então a comunicação é importante, principalmente para o professor. Cada aluno pega a informação de uma forma, então a gente faz a nossa comunicação com cada aluno de forma diferente, tá? Essa forma de você ter como passar, igual eu falei, varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um mindset diferente, tá? Então, um exemplo, você pega um exemplo de escola, tá lá o cara que é tipo o CDF que senta lá na frente. Muito difícil ele acompanhar futebol. Então, um exemplo, o mindset dele não tá voltado para esporte. Mas, por exemplo, se você for trocar ideia sobre física, química, uma matéria da escola que é um pouco mais difícil, aí você tem um mindset voltado para o que ele tem. Fica mais fácil para você conseguir dialogar ali com ele, tá? Um exemplo, turma do fundão é um pouco mais bagunceira. Pô, certeza que se você falar de futebol, de falar de esporte, o papo vai render um monte de hora. O professor vai querer matar vocês, mas o papo vai render, né? Então, a comunicação varia de pessoas, porque cada pessoa tem um mindset diferente, tá? O que isso influencia na sua vida? Você conviver com muitos mindsets diferentes faz com que você absorva certas informações. E aí entra igual da palestra passada. Se você é cercado por pessoas insignificantes de ideias, de mindset, as suas ideias serão iguais. Então, tipo, cerque-se de pessoas que têm mindsets bons, que têm cabeça certa para pensamentos, para ideias, para conversas. Porque aí o papo flui. E aí, tipo, você é uma esponja, você vai absorvendo e você vai conseguindo ser igual, tá? E isso começa a te abrir portas, tá? Em que sentido? Então, um exemplo. Se você tem um mindset bacana, você consegue se comunicar bem e você tem informação bacana para diálogo ali na hora, você consegue fazer uma rede de networking, tá? E o que uma rede de networking te ajuda? Cara, basicamente a vida é um networking. Então, um exemplo. Putz, você está precisando de emprego. Aí você tem um amigo que trabalha no aeroporto. Aí ele vai e te indica ali na hora, tá? Você tem um chefe que você acaba tendo amizade ali com ele. Ele vai começar a te indicar, fazer indicações. Tipo, putz, lê esse livro aqui, cara, faz esse curso. Que aí é fundamental para que você consiga estar fazendo esse processo evolutivo. E aí, através desse processo evolutivo, tá? É onde você começa a abrir portas. Portas para negócio, portas para novas oportunidades de mercado de trabalho, para pessoas na sua vida, tá? Então, exemplo, putz, mano, às vezes você admira tanto a pessoa que você trabalha, referente a pessoa é uma pessoa inteligente, é uma pessoa dedicada, você fica, putz, mano, eu queria ter uma pessoa assim perto, dialogar, tipo, eu queria ser amigo dessa pessoa. Através da comunicação é onde você vai entrelaçando esses laços aí, tá? É a mesma coisa no seu dia a dia. Um exemplo, você aluno, você chega na escola, o que vai te fazer ter amigos? Comunicação, né? E aí é onde entra os nichos, que entra naquilo que eu falei de mindset, né? Então, exemplo, putz, você é uma pessoa que é mais extrovertida, vai ficar muito mais fácil para você trocar ideia com a galera que é extrovertida. E aí, tipo, se as suas ideias, as suas formas de comunicação forem iguais, vai facilitar ali na hora. O conteúdo que você tem para o diálogo fica mais fácil, né? A galera que não os nerds, né? Mas tipo, a galera que é mais CDF ali na hora, matemática, química, física, fica mais fácil, tá? Mesma coisa no ambiente de trabalho, né? Tem os nichos, né? Os grupinhos ali, e aí cada comunicação vai ficar mais fácil com um, mais fácil com o outro. Às vezes a forma de você falar, a forma de você abordar com um é diferente do outro. É só olhar tipo, no seu dia a dia. A forma que você aborda o seu amigo na hora de cumprimentar é totalmente diferente da forma que você aborda, sei lá, um colega que não é tão próximo, um parente, um primo que não é tão chegado. Então, é sempre bom você dosar isso, você saber controlar isso. E aí, como que você faz? Tá? É só usar aquilo da palestra de semana passada. É tipo analisar a situação e ver qual forma você pode mudar. Então, tipo, exemplo, putz, cara, eu falo muita gíria. Pô, o que eu preciso fazer para não falar tanta gíria? Para não falar tanta gíria, eu preciso me controlar, preciso buscar um outro tipo de vocabulário ali na hora. Poxa, eu vou ver uns vídeos de algumas palestras das pessoas falando sobre, ou tipo, vou fazer um curso de oratória ali na hora, entendeu? Então, tudo é válido, tá? Não existe certo, jeito errado.
Existe uma forma que se adapte a você para que você consiga evoluir, tá? Então, tipo, às vezes a forma que eu usei não vai funcionar para você, entendeu? Eu era uma pessoa muito introvertida, tipo, eu era tímido pra caramba. Eu ia apresentar um trabalho na frente da escola, parecia um pincher tremendo, ali na hora, né? Então, tipo, foi a galera que tava à minha volta, que eu ia, tipo, convivendo, foi aí onde eu fui começando a ficar mais extrovertido. Então, tipo, meu tio, alguns amigos, um curso que eu estava fazendo na época, tá? Então, isso daí vai mudando, vai fazendo você evoluir, e aí fica muito mais fácil, tá? Hoje em dia, quem não é visto, não é reconhecido. E a forma para você ser vista e reconhecida é através da comunicação ali na hora, tá? Então, sempre treine isso, beleza? Formas de abordar, formas de falar, tá? E isso vai facilitar para que vocês tenham esses laços de networking ali, beleza? Hoje em dia também a gente tem muitas outras formas de comunicação, tá? Entrando na onda agora de formas de comunicação, nós temos muitas formas, muitos meios de comunicação, né? Temos televisão, o rádio, ainda é uma forma de comunicação, internet, né? O celular, por meio de ligação, né? E cada meio de comunicação é abordado de uma forma diferente de se comunicar. Então, um exemplo, televisão é uma forma que tem que ser fácil e rápida de ser entendida por todo mundo. Então não pode ter, tipo, um exemplo, comercial que seja enrolado ali na hora. Tanto é que cada comercial, se você for parar para ver, é 30 segundos, 20 segundos, já vai pula para outro comercial. Por aí vai. Então, é uma forma que tem que ser rápida, objetiva, ali na hora, e que chame a atenção, impactante, né? Facebook ali na hora, o que vai te atrair ali? Pô, às vezes algum meme, às vezes uma postagem de um amigo seu. Então, o Facebook em si, ele é totalmente atrativo para coisas que você gosta, tá? Então, tipo, tanto é que o Facebook sempre tem as pessoas que você é mais chegada, pessoas que você conhece, pessoas que você curte o que ela posta, o que ela faz ali na hora. Então, fica muito mais fácil para que você consiga ter essa comunicação de entretenimento, por assim dizer, né? Porque ali você vai, você compartilha, você curte, você comenta. Então é uma forma de ter um contato não físico, não seria físico, né? Mas tipo, não físico no sentido de estar com a pessoa ali na sua frente, né? WhatsApp, mesma coisa. O WhatsApp, ele consegue trazer um pouco mais próximo, né? Porque é como se você estivesse falando comigo aqui agora, só que por mensagem, né? O Facebook não, às vezes é tipo, que nem um comentário, um like, uma compartilhada, né? Então, tipo, uma coisa pouca, por assim dizer. O WhatsApp não, o WhatsApp é com bastante frequência, né? Ali, então é bem rápido, é bem dinâmico. Hoje em dia você consegue fazer chamada de vídeo, chamada de voz comum, como se fosse uma ligação, né? E o que facilita bastante, beleza? O rádio hoje em dia, dependendo do nicho, muitas poucas pessoas ouvem rádio, né? Mas ainda é um grande meio de comunicação que nós temos no Brasil, né? Para quem gosta dessa parte de rádio e TV, parte de trabalhar com comunicação, a rádio ela é uma grande porta de entrada, né? Às vezes através da rádio que você consegue ingressar numa emissora de televisão, né? Só a gente parar para ver o Pânico, o antigo Pânico na TV, o Pânico na Band, né? O programa deles era na rádio e aí jogaram para a televisão, né? Então, tipo, hoje em dia muito público do Pânico acaba vendo eles na rádio, né? Ou agora no novo formato deles no YouTube, né? Então, essa parte de comunicação, como eu falei, ela é nichada. Cada meio de comunicação vai abordar de uma forma diferente, tá? Então, se você for trabalhar com isso, principalmente vendas, tá, gente? Parte de divulgação, cada meio de comunicação você vai abordar de uma forma diferente, tá? Então, tipo, estude aquela plataforma, saiba o que facilita com que a pessoa consiga acessar o seu conteúdo, né, o que você está querendo comunicar ali na hora, beleza? Saiba como se comunicar também através de redes sociais, tá? Em redes sociais a gente abrevia muito as coisas, beleza? Toma cuidado, porque isso gera vício de linguagem
no aplicativo, no celular, nesse meio de comunicação. Então, às vezes, quando você for falar, um exemplo, direto com o supervisor, ou um exemplo, dependendo da empresa, você consegue ter contato direto com o dono. E aí você começa a mandar muito abreviado, muita gíria, muita linguagem informal ali na hora, gera uma má imagem, beleza? Então, sempre se atente também referente a isso, tá? Pô, meio de comunicação não tem muito o que falar, gente. Se eu fosse falar mais aqui, ia ser acabando encheção de linguiça, né? Mas, é o que eu falei, estudem os meios de comunicação, tá? Todas as plataformas, se você quer ser um comunicador, beleza? Até produtor audiovisual, tá, gente? Que é a galera do YouTube, beleza? Os blogueirinhos, as blogueirinhas aí, você quer fazer vídeo gameplay, coisa do tipo, estude essa plataforma, também é um meio de comunicação. Estude esse meio, tá? Dentro desses meios, vocês vão trabalhar verbal, não verbal, tá? Trabalhem muito bem isso daí também, não só voltado para esses meios de comunicação, mas também para entrevistas, beleza? Esses dois são muito fundamentais, tá? Formas de que você possa melhorar a sua comunicação, beleza? E o conhecimento, o know-how, para que você consiga se comunicar com as pessoas e fazer a sua rede de networking. Fechou? Bom, igual eu falei, não tem muito que encher linguiça, né? Se eu fosse falar aqui, eu ia enrolar, e aí ia ficar bem entediante, né? É um tema bem tranquilo. Então, gurizada, por hoje é só, fechou? Eu vejo vocês, acredito eu, semana que vem. Forte abraço, valeu, fui! Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais. Eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem.